Olá, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia com alegria, amor, pertencimento, conexão plena do nosso corpo e do nosso espírito por meio de nós na qualidade de alma. Uau! Primeiro e segundo capítulo de Daniel, trazendo o que está além dos olhos, né? Conexão com o Deus vivo, pleno e puro. Esse é o recado aí do primeiro e segundo capítulo de Daniel, né? Aquilo que está além, que não se explica, mas simplesmente é. E como é interessante, porque nós estamos falando agora na Aliança 559 sobre batismo, né? Falamos sobre João Batista, lemos João agora, e lemos o Salmo 51, que fala a respeito da quando se faz essa aliança, da necessidade de purificação das suas transgressões diante do Deus vivo, né? Da aliança com o Espírito Santo, com o Santo Espírito, e assim por diante. Interessante olhar, né? Assim, escutar Daniel e perceber como que isso era feito, né? Assim, ou pensado naquela época e conectado, né? O que se deixou como mensagem. Muito bem, vamos à leitura de mais um livro, O Poder Simples e Puro do Cristianismo. É alguma coisa assim. É mais ou menos por aí o nome do livro, mas é esse lugar. Bom, a esperança é a última que morre, como diria, né? Seguro morreu de velho. Esperança de que esse livro seja melhor do que o da semana passada. Semana passada o bicho foi duro, né? Mas foi bom, tiramos algum proveito a respeito dele. Bem-vindo a todos, Cristianismo Puro e Simples, exatamente. Bem-vindo a todos, Francisco, Júnior, Fátima, Joyce, Juramar, agora oficialmente Jussara, Léo, minha querida Lúcia Solange. Então, uma leitura, a esperança é que vocês também estejam a semana toda aqui, porque o pessoal vem na segunda-feira e na terça aí vai ladeira abaixo na história. Queridos, então, assim, nós já lemos esse livro, esse ano já tem a gravação, nós vamos relê-lo, que é sempre bom, né? Vamos revisitá-lo. Eu vou gravar alguns comentários aqui, talvez algumas perguntas e algumas considerações que as pessoas também queiram fazer. Eu penso que vocês têm que interagir mais também, viu? Todos vocês. Tragam suas opiniões, indaguem, contestem. Também é bom o contraditório, tá? Se sintam livres, plenos, libertos para isso, tá? Então, nós vamos para a leitura, só que vamos fazer uma pausa aqui, a leitura vai ser o que a gente já gravou e vai estar com o anexo desses comentários aqui da nossa releitura, tá bom? O primeiro pit stop aqui. Quero elogiar vocês estarem aqui. Normalmente as pessoas, os novos, né, chegam aqui e acabam, por causa da leitura dinâmica, não dando conta. E eu tenho falado sobre isso. Esse é um novo modo. É um novo modo. Falei... tem que destacar aí. Você destacou a imagem? Tá, né? Está destacado. Vocês estão me vendo aí, né? Está destacado. Então, conversei com uma colega ontem, dizendo, né? Mas eu não consigo absorver. Eu falei, você não consegue absorver com o raciocínio, como a gente aprendeu a aprender as coisas, né? A ter que raciocinar, parar, essa sabedoria horizontal. Aqui a proposta é outra, que você se sinta molinho, entende? Deixe que penetre a informação. Deixe que ela penetre, não raciocínio, ficar na razão, mas a conexão com o espírito puro, né? De sabedoria. Então, deixar com que essas informações vão entrando. Não se preocupar em ter uma racionalidade sobre o tema. Estudando, isso é um outro lugar. Bom, mas falando sobre essa introdução, a palavra é
coerência. Ele está falando sobre coerência, está falando, eu sou um cara coerente. Simples assim. Se eu não conheço do tema, eu vou falar do tema? Não. Eu vou falar, como é que eu vou falar do tema? Uma coisa que eu não conheço, vou me meter nesse lugar. Não. E respeito o processo do outro, né? Ou a crença do outro, ou o que quer que seja. E está entrando nesse lugar de que, peraí, houve uma distorção da palavra gentleman, mas também teve uma distorção de quem é cristão, o que significam os preceitos do que é um cristão. Ele vai entrar agora nisso. Mas, sobretudo, coerência. Isso é muito importante, cara. Esse é o lugar que a gente alinha de manhã, né, no Aliança Ativa. O que você está pensando, sentindo, tendo as sensações e a ação. Que a gente esteja com isso alinhado, sabe? E esse é um lugar que a gente perdeu. Nós somos incoerentes internamente, com os nossos pensamentos e sentimentos. Pensa uma coisa, sente outra. Tem uma experiência sensorial, mas está pensando numa outra coisa. Está tudo desencaixado, né? Incoerente. Dentro. Imagina fora. Precisa alinhar esse lugar. Ficar vendendo uma imagem que não é, que é uma confusão dentro. É preferível transparecer essa confusão, entende? Para limpar. Vamos escutar? Bora lá. Interessante isso. Esse livro, o Luísa Solange, não foi o que você leu com a Elaine, que eu não pude ler? Eu acho que foi. Porque eu não me lembro de ter lido esse livro, não. Eu lembro de ter passado para a leitura, mas não lembro de eu ter lido esse livro. Mas, enfim, pode ser que eu esteja confuso. Mas, olha, moral, né? E ética. Ele não traz essa palavra, não trouxe pelo menos ainda, né? Mas eu quero deixar isso, fazer uma pausa para respirar um pouco. Se não me engano, no quinto capítulo, começa o segundo livro, até começar o segundo livro. Então, moral são os costumes de um clã. Pode ser de um país, pode ser do meu condomínio aqui, pode ser de uma casa, de uma família, de um povo. E moral não se fala, ele se estabelece. Você sabe que aquela é a moral. Não precisa falar nada, ele vai se estabelecendo. E, normalmente, o moral, ele precisa estar conectado, ou deveria estar, né? Quando ele é uma organização da luz, a princípios claros, para mim ou para qualquer outro. Então, esse lugar. A ética é o acordo que eu faço a partir do moral entre uma pessoa, entre nações, entre vizinhos, acordos éticos. Uma ética, olha, vamos falar da ética, como que a gente, a partir desse moral, que a gente já compreendeu, nós fechamos acordos éticos. Isso é de fundamental importância para um casal, por exemplo. Isso é importantíssimo para um casal. Entender qual é a moral da família daquela pessoa, a moral da família dessa pessoa, porque vai juntar. Às vezes, o casal se junta porque nega a moral. Ó, isso aqui para mim é imoral. É moral, mas é imoral para mim. E eu vivo nesse clã. Não concordo, vou me juntar com outra pessoa e criar o meu moral aqui, né? Isso pode dar muito conflito, porque são clãs familiares. Esse é o mesmo lugar que pode dar problema, e normalmente dá problema, aí precisa ser limpo, equacionado, quando se adota uma pessoa. Eu tinha um irmão que era adotivo. O irmão que eu perdi, né, que faleceu, era adotivo. Então, e eu cheguei, ele já estava lá. Então, para mim, não tinha diferença entre um e outro, nada, zero. Mas nele tinha, porque ele era de um clã, apesar de não conhecer o pai e a mãe, meio bebê para minha mãe, mas ele carregava genética, genética e energeticamente. Carregava todas as características daquele clã para juntar com outro clã. E se você não sabe, fica um desajuste.
na história, né? Nunca deu trabalho por conta disso, etc. Muito pelo contrário, se sentir amado, irmão. Mas tem um desajuste que precisa ser olhado. E esse lugar é o lugar dos acordos éticos. Você faz um acordo ético de diferenças para poder ter essa relação, se constrói a relação a partir daí. Vamos continuar só, por favor. Bem-vindo. Então, primeira vez o Gilson aqui, se eu não me engano, que você possa desfrutar da leitura dinâmica, né? É uma leitura diferente, que a gente precisa absorver, redimindo o tempo, sem racionalidade, mas absorvendo, deixando que entre. Vamos acelerando também. Joyce coloca, a diferença entre ter ou não empatia? O que, Joyce? Você está perguntando, ter ou não ter empatia? O que exatamente? Bom, enquanto a Joyce libera o microfone, enfim. Interessante como ele coloca as coisas, e fiquei pensando aqui um pouco, botar o elefante dentro de uma garrafa, né? Às vezes as pessoas querem fazer isso, né? Querem enfiar a crença dela no outro, né? E aí não percebem que uma coisa é o que você crê, outra coisa é o que é. Eu falo disso constantemente, né? Ele está trazendo aí muito do que a gente já vem falando. O fogo é fogo, macaco é macaco, planta é planta, acabou. Posso discutir o que eu penso da planta, o que eu penso do macaco, mas é um problema seu, só pertence a você, é mais nada, sabe? E a gente precisa olhar para esse lugar assim, com muita atenção e muito carinho, né, do que ficar enfiando no outro. A questão de ter dentro do ser humano a necessidade de cumprir certas regras com o outro. Bom, ter necessidade de cumprir determinada coisa, né, te tira a liberdade, né? Uma coisa é você cumprir por acordos éticos. Ó, aqui tem harmonia, tem, enfim, a gente olhar, fazer alguns acordos, eu cumpro por conta disso. Outra coisa é eu ter a necessidade de. Isso não tem nada a ver com empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro e acolher o que está acontecendo ali, né? Dando apoio, não ficar dando lição de moral, o que tem, o que não tem que fazer, o que é certo, o que é errado. E é o que o ser humano normalmente faz, né? A pessoa está com alguma dificuldade, ela quer ficar achando solução para ela, ao invés de simplesmente dizer, eu compreendo o que você está passando e eu estou junto de você, como é que eu posso te ajudar? Olha, que sim, isso é empatia. Né? Esse é o lugar da empatia. Então, necessidade de cumprir regra, se for imposta, é ditadura, fundamentalismo, etc. Precisa, do verbo precisar, fazer acordos éticos, para poder cumprir. Vamos escutar as últimas 3 páginas, vamos ver. Uau! Ele vai pegar fundo aí na história. Eu acho que fala completamente sobre coerência. Praticar alguma coisa que você está realmente pregando. E saber o que você está pregando e praticando. É interessante. Muito interessante. Alguém quer fazer algum comentário? Conte aí para mim. Luiz Marcelo,
e Sou eu. demais. Esse livro já foi lido. Eu estou achando bom ele está se repetindo. Algumas passagens aí que teve que eu percebi. Aí eu estou achando super interessante isso. Não estou apontando como uma coisa que não seja boa. Vai ser muito bom para a gente. Será o erro do Pablo, né? Que é ele que seleciona os livros, né? Ou talvez seja previsto essa repetição, até para que a gente fixe melhor. Não foi isso, não. O que aconteceu é que estava programado e ele botou um outro livro no lugar. E a gente acabou lendo o mesmo livro. Esse cristianismo puro e simples, naquela parte que fala do saguão, foi nesse momento aí que eu percebi que esse livro já foi lido. Depois teve outras passagens que eu não estou lembrado aqui, que eu não anotei, mas para mim está sendo bom demais. Um forte abraço aí para todos vocês. E aí a Luzia deve ter já os resumos já para postar, até sem precisar de fazer o novo resumo. Mas eu não sei como é que isso é processado aí, né? Porque hoje pode ser que a gente tenha lido menos páginas do que da outra vez, né? No primeiro dia. Mas é bom. Essa parte que fala da moral, até o seu comentário foi parecido com outro, de regras que você falou aí que são criadas pela sociedade, uma coisa assim que você falou agora há pouco. Isso aí, moral e ética. Ética, exatamente. Acordos. Os acordos que são feitos entre as pessoas. Ou não, né? Ele falou de umas regras aí que não pode ser mudada, como, por exemplo, jogar uma coisa, se jogar, ela vai cair de qualquer forma, né? Isso é um princípio, foi o que eu falei, o moral está ligado ao princípio. Isso é um princípio, não pode, ou deveria. Você tem algumas sociedades que têm um moral que não tem nada a ver com princípio. Sombra. Eu não sei se é nesse livro que vai falar de umas regras estúpidas, né? Não é nesse, não. Eu acho que é no outro, mas lembra assim também esse livro das regras estúpidas, né? Que a gente cumpre regras sem saber nem por quê, quando foi feita, nem para que foi feita. Foi no livro Só era isso. Da normose. Da normose que você está falando. Mas eles vão se entrelaçando, né? Vão se entrelaçando e vão comungando, né? Marcelo, eu estou achando bom, tá repetindo. Para mim é bom. Porque eu tenho dificuldade, é o primeiro ano que eu participo do livro da leitura dinâmica. Então, como passa muito rápido, eu digo, passa tão rápido e não dá tempo da gente fazer revisão, rever de novo, porque já tem que passar por outro livro. É isso, é outro lugar, entende? É um outro aprendizado, não é esse aprendizado racional de estudo. É outro lugar, é um lugar de absorver. A ideia central, olhar e falar, uau, moral, caramba, olha, como é que tem essa ideia? E deixar vagar, deixar que entre. É um outro lugar, uma sabedoria vertical. Nós estamos acostumados com a sabedoria horizontal. Para, estuda, fala, tenta raciocinar, entender, que não tem o que entender, é absorver, entendeu? É um outro lugar, cara. Muito bom. Gratidão, Juramar. Gratidão para vocês. Alguém mais? Silêncio é uma prece? Ok. Amados, enquanto vocês decidem falar, porque isso é importante, vocês jorrarem, é muito importante, vocês precisam entender isso, faz parte do processo. Você ser inspirado pelo Espírito Santo, que é esse lugar onde a gente está, e essa inspiração que veio jorrar para os amigos. Na nossa cabecinha, fica sabotando. O que eu estou pensando, ninguém precisa saber, é irrelevante, é errado.
Ah, devo ou não devo falar? Deve falar, nunca é irrelevante, é importante. É o que você está absorvendo, e o que você está absorvendo está tudo certo, está tudo em ordem. Fala, Jussara, querida. Olha, você precisa me mandar um oi, Jussara, viu? Porque eu não tenho o seu número registrado. Eu fui buscar lá, não tenho o seu número registrado. Eu não sei fazer muita coisa. Oi, WhatsApp, mandar um oi no WhatsApp. Você não sabe mandar um oi? Tá. Tá. Mas é sobre a leitura aí do livro, o resumo, é que nós somos indivíduos, né? E nós temos cada um tem a sua consciência. E Deus trata a gente assim, né? Por isso que a gente pode somar com o outro, sempre somar com o outro, aquelas pessoas que a gente tem empatia, e chegar a uma conclusão. Eu acho que é por isso que se divide tanto até as religiões, né? Falei besteira? Não, estou tentando fazer o link aqui do que você está trazendo, que é a história da empatia que a Joyce colocou, e os afins, né? Mas os afins vivem também de acordo com uma moral. Por exemplo, tem a moral do Brasil. O Brasil tem uma moral cultural, que não depende de leis, etc. Moral. Dentro dessa moral, tem gente que tende para lá, tende para cá, politicamente, socialmente, e assim por diante. Então, não significa você ter os afins de que isso vai criar um moral. Moral está além disso. Sim, sim. Aí já é o grupo de pessoas com as mesmas ideias, né? Isso são os afins que você está dizendo, né? Os afins. O moral, para explicar isso de uma forma talvez mais simples e exemplificar para ficar mais palatável, é como a língua portuguesa. Se você pegar a língua portuguesa na origem, ela era uma. E as mudanças que vieram, que vêm numa língua, não é algo que é imposto por alguém. Ela vai se acomodando com a sociedade. Entendi. Moral é a mesma coisa, não tem regra. Ah, não sei o quê. Regra é ética. Você está lá colocando regra na história. Olha, vamos fazer assim? Vamos. Você concorda? Concordo também. Se não fizer, tem consequência assim. Se fizer belezura, tem recompensa? Não tem? Isso vai criando acordos éticos de acordo com moral, né? E que deveria... As leis, no caso. Hã? As leis, né, no caso. Então, a Constituição, não as leis. A lei é a Constituição, no caso do Brasil. Só que a Constituição vai falar a respeito de condutas. A moral não tem lei, não tem nada. É algo que todo mundo sabe e ninguém precisa escrever. Por exemplo, não está em nenhum lugar escrito, teoricamente, você não pode sair pelado na rua. É proibido. Ah, mas fere o moral, etc. Não está escrito. Você não pode sair pelado na rua. Por exemplo, não está em nenhum lugar escrito que você não tem que comer com a mão. Se você quiser comer com a mão, você vai comer. Só que você vai ferir o moral do Brasil. Ninguém come com a mão. Se você for no Oriente, tem países que, se você comer com garfo e faca, você vai estar ferindo. Tem país que você come com palitinho, outro com garfo. Isso é moral. Ninguém fala. Está estabelecido pela cultura. É uma coisa cultural, né? O moral. É esse lugar. É esse lugar. E se confunde muito isso, moral com ética, né? Então, ética são acordos que é feito entre as partes, seja duas empresas, dois indivíduos, um conjunto de indivíduos, duas nações. Quando vai fazer diplomacia, é isso, tá? Tá discutindo, esse país tem esse moral, esse aqui tem, mas quais são os nossos acordos de acordo com essa moral? Então, o que eu falei, você vai casar com uma pessoa, ela tem o moral da família, que está sob a moral do país, ou moral da religião dela, e assim por diante. Isso vai constituindo clãs.
e ninguém precisa falar, sabe que o moral daquela família fala isso. Vai passando de pai para filho e assim por diante. E vai se ajustando, como a língua que eu falei. Ética, não. É o ajuste que faz a unidade, né? É isso. É um ente, né? O moral é um ente, né? É um ente. Eu não entendi, não. Que ente? Gente, ente, né? Tá. Parente. Parente. É um ente, né? Quando a gente fala um ente querido, por exemplo, é um ente, é uma entidade, né? Não é algo que tem de palpável. No parente sempre tem uma parede, né? Para separar alguma coisa, né? Que são diferentes, né? Mas são parentes. É isso. É isso. Então tá. Obrigada aí. Me manda um oi lá. Você queria falar comigo? Me manda um oi lá. Marcelo, você vê, hoje eu pude até agora. Agora eu vou ter que sair. Uhum. Mas eu vou falando contigo. Me manda um oi lá. Tá. Queridos, então, nós vamos caminhando, lembrando que no nosso canal do YouTube, agora, nós liberamos a área de membros, tá? E o livro está lá, por exemplo. Isso, ao longo do tempo, o livro, quem não tiver ao vivo, para ver a gravação, vai ter que ser membro, por exemplo, né? Daqui a um tempo. Quero ver ao vivo, não tem problema, vai estar aqui, vai ver ao vivo. Mas, depois, enfim. Mas eu tenho trazido essa consciência. Você ser membro do canal, nós estamos aqui servindo vocês. Então, é simples, é um patrocínio mesmo. Patrocínio no sentido de nós patrocinarmos vocês, vocês patrocinarem a nós. Isso é um acordo. Esse é um lugar que vai se criando, acabamos de falar, né? Então, se inscrevam lá como membros, né? Como membros. O valor é super pequeno, R$4, R$6, o maior é R$14, tá? Porque é importante, fica justo, a coisa começa a se ajustar. Maravilha a ideia do clube, exatamente, Fátima. Então, vai lá no YouTube, se inscreve como membro, tá? Assina lá como membro, para que você possa estar fazendo essa troca justa, que a gente tem essa troca justa lá. Tá bom, queridos? Um beijo na alma de vocês e a gente se vê amanhã. Gratidão. Gratidão a vocês, quem é Plan 4.1, hoje à noite.